o e-mail do Senai que eu mandei para vocês, eu vou pedir para vocês usarem ele só assim se for para problema de falta ou alguma coisinha diferente, porque aquele e-mail é difícil acessar ele. O que eu estou usando de casa é os e-mails do Google, tá? Que é o e-mail do Google do pessoal da mecatrônica da tarde, e-mail do Google do pessoal da mecatrônica da manhã. Então, e o WhatsApp. O WhatsApp, você pode ver que se eu demorar um minutinho lá para responder, é porque eu estou respondendo outro aluno. Por isso que eu gostaria que vocês concentrassem no grupo, que daí eu agilizo a informação para vocês. Senão eu demoro mesmo. Eu estou com... Era para ser 77 aluno de manhã, diminui bastante por causa do EAD, né? Mas mesmo assim eu tô com 64, então às vezes demora para eu responder. Pensa, 64 de tarde é para ter 70, eu tô com 50 e poucos também. Então, por favor, se eu demorar, não fiquem chateados e dentro do possível, coloquem todos os... Quando for informação pessoal, alguma coisa diferente, manda no WhatsApp, não tem problema. Se for informação de trabalho, coloca no grupo que vai agilizar a vida de todo mundo. Então, ó, esse materialzinho aqui que eu passei para vocês, de eletricidade básica, tem lá com relação àqueles prefixos que a gente já comentou lá na primeira aula, só que eles são tão importantes que eu vou falar sobre eles de novo. Então, esse PowerPoint que eu estou passando para vocês aqui, ele vai agilizar um pouquinho o desenvolvimento desses exercícios, inclusive do PDF que eu mandei para vocês agora, tá? Então, você veja lá que tem algumas informações com relação à adição quando eu tenho números com potência de 10, certo? Então, ó, quando eu tenho um número com potência de 10 ali, ó, tá vendo? Opa, deixa eu colocar aqui, ó. Digamos que aqui eu tenho um número e aqui, ó, eu tenho 10 elevado a 5 e um outro número com 10 elevado a alguma coisa. Na adição, eu tenho que igualar as potências de 10 para facilitar a minha vida, certo? E na subtração também, ó. Na subtração, se eu tiver um número aqui, digamos que eu tenha 15, eu já vou dar exemplos, tá? Esse daqui é só, eu vou falar e depois a gente vai colocar exemplos na história, senão fica difícil. E na subtração também, ó, digamos que eu tenho aqui, ó, 25 vezes 10 elevado a 4. E aqui, ó, 25 vezes 10 menos 10 elevado a 3, eu teria que igualar aqui, ó, esse M aqui com esse N aqui, para facilitar o desenvolvimento da minha subtração. Já na multiplicação é bem mais tranquilo, ó. Como que eu faria na multiplicação? Na multiplicação eu multiplico esse por esse, e os expoentes da potência de 10, ó, vai ficar M mais N. E na divisão, como é que fica? Na divisão, ó, eu vou dividir esses dois números, e esses aqui, ó, eu vou subtrair. Então, vai ficar lá M menos N. Ficou chato de fazer assim, sem números, né? Mas vamos ver, ó. Aqui, ó, o que eu disse para vocês já está escrito nesse segundo slide, ó. Para realizar a adição ou subtração, deve-se deixar iguais os expoentes da base 10. Exemplo, olha esse cara aqui, ó. Se eu tiver 3 vezes 10 elevado a 5 mais 10 elevado a 5, o que eu teria que fazer nesse caso, ó? Quando eu não tenho nada aqui, ó, que nem aqui eu não tenho nada multiplicando 10, né? Então, é a mesma coisa que eu tivesse o número 1, certo? Certo ou não certo? Certo. Certo. Então, aqui, ó, se eu tivesse 3 vezes 10 elevado a 5 mais 1 vezes 10 elevado a 5, aqui, ó, eu vou manter a base, porque as bases são iguais, e vou fazer a soma normal aqui, ó, 3 mais 1, o resultado disso daqui ficaria 4 vezes 10 elevado a 5. Certo? Então, quando for iguais aqui as bases, o que você vai fazer? Faço a soma normal desses números aqui, ó, 3 mais 1, e vou manter a base 10. Como elas são iguais, então ficaria 3 mais 1, 4, vezes 10 elevado a 5. Então, sempre que eu tiver potência de 10 igual,
só fazer a soma dos primeiros números aqui, dos números que estão multiplicando, e manter a base 10. E aqui, ó, mesmo, aqui, ó, já é um pouquinho diferente, ó. 4 vezes 10 elevado a 5. E aqui, ó, eu tenho 10 elevado a 4. Posso fazer a soma direto nesse caso? Não posso. O que eu teria que fazer? Esse 4 aqui, ó, se eu quiser fazer essa base 5 passar para a base 4, o que eu teria que fazer? Lembra o que tem que fazer? Pegar esse 4 aqui, ó, para eu colocar no lugar do 5 aqui, para eu colocar o 4, eu teria que diminuir a potência de 10. Então, eu vou andar com a vírgula desse lado aqui. Então, a vírgula que estava aqui no 4, ela vai andar uma casa e vai ficar 40 vezes 10 elevado a 4. 40 vezes 10 elevado a 4 mais 10 elevado a 4, qual que seria o resultado? Alguém saberia me informar? Não? Quando não tem nada, aqui fica 1. Então, ó, 40 vezes 10 elevado a 4 mais 1 vezes 10 elevado a 4 ficaria igual a 41 vezes 10 elevado a 4. Aqui, ó, eu acho que vai ficar mais tranquilo. Vamos ver aqui. Aqui é a mesma coisa, só que sem eu escrever na tela, fica ruim de usar os PowerPoints. Por isso que eu vou deixar os PowerPoints para depois vocês desenvolverem. Já naquele material que eu mandei para vocês, no material que eu mandei para vocês, deixa eu compartilhar outro material agora. Que dele, no material que eu mandei para vocês, ele já está te dizendo um pouquinho mais detalhado como é que funciona. Estão enxergando agora o PDF, gente? Sim. Sim? Então, ó, nesse PDF, ele tem uma introdução básica aqui, ó. Esse daqui eu vou ter que conversar com vocês amanhã novamente, porque eu prometi que amanhã às 3 teria... Amanhã às 2, né? Amanhã às 2 a gente tem uma revisão de tudo isso daqui, que daí eu preciso... Não é todo mundo que ficou hoje comigo, então amanhã a gente tem outra reunião, tá, gente? Então, aqui, ó, nesse PDF... Por que eu pedi para vocês fazerem uma leitura? Porque tem algumas unidades fundamentais do sistema métrico internacional que eu preciso que vocês lembrem. A unidade de comprimento, vocês sabem, né, que se eu for medir um comprimento de alguma coisa lá, vai ser o metro, a unidade de massa é o quilo, unidade de tempo é o segundo. Isso daqui é meio que é intuitivo. Como a gente usa todo dia, a gente acaba lembrando desses valores. Agora, uma coisa bem importante que nós da parte elétrica vamos precisar é a unidade de medida de corrente elétrica. Veja lá, ó. Corrente elétrica, a unidade de medida é o ampere. Isso, por que eu deixei para a gente ver com mais calma amanhã isso daqui? Porque a corrente elétrica, não foi todo mundo que já me entregou o trabalho de eletrostática, que o prazo até quarta-feira. Então, no último item lá, que era para se pesquisar do trabalho de eletrostática, nós tínhamos assim, pesquisar o que é corrente elétrica. Então, corrente elétrica, o que é? É o movimento ordenado dos elétrons dentro de um condutor. Da onde que vêm esses elétrons? O elétron é aquele elétron que sai da camada de valência de um átomo e forma a corrente elétrica dentro do material que é condutor. E aí também um outro item que está lá no trabalho de eletrostática. O que é o material condutor? O material condutor é aquele material que permite a passagem da corrente elétrica. Que nem um fio de cobre, se você colocar um fio de cobre entre o ponto positivo e o ponto negativo de uma pilha, você não vai descarregar a pilha? E o que é esse descarregar a pilha? É você fazer com que os elétrons que estejam lá na parte negativa caminhem até a parte positiva. A esse movimento ordenado dos elétrons dentro do condutor, a gente chama de corrente elétrica. Tudo bem? Tô indo muito rápido? Tranquilo. Tá tranquilo? Então tá. Então, ó, amanhã de novo a gente vai voltar nesse assunto, tá? Que hoje a gente tá fazendo uma conversa informal. Mas amanhã daí a nossa conversa formal, daí a gente vai voltar nesses mesmos assuntos, tudo bem? Então, ó, temperatura, então é o Kelvin lá, a gente usa muito o grau Celsius aqui, né? Mas a temperatura pelo sistema internacional
é o Kelvin, por causa do zero absoluto lá. Intensidade luminosa tem a unidade de medida lá, o arcan dela. E quantidade de matéria, que a gente não usa muito na nossa área lá, é o mol. Isso que é importante saber. Conseguiram perceber a troca de tela? Tá tranquilo? Meninos, tranquilo? Então, beleza. Para mim aqui tá demorando um pouquinho. O PDF, ele demora relativamente bastante aqui, né, para vir. Então, aqui, ó, mais algumas unidades de medidas pelo sistema internacional lá. Eu vou enfatizar para vocês essa tabela aqui, ó, a tabela 2.3. Que o que fala? Fala sobre energia, que é o Joule, força, que vocês também devem ter visto lá no trabalho, que é o Newton, potência elétrica, lá, ó. Potência elétrica é uma coisa que a gente vai usar muito aqui na nossa área. Potência elétrica, gente, é um dos conteúdos assim que eu mais gosto de trabalhar. Potência, a unidade de medida, por enquanto, enquanto a gente estiver trabalhando em circuito em tensão contínua, a gente vai falar que a potência elétrica é medida em watt. Eu vou mandar um questionário bem jaguar para vocês, com 5 questõezinhas assim, só para saber quem trabalha na área ou quem não trabalha. Algum de vocês trabalha na área? Na parte de produção? Quem que falou eu? Rosivaldo, trabalho com manutenção industrial. Perfeito, Rosivaldo. Você viu que quando você vai ver um motor elétrico lá, a potência está escrito VA e não watt? Sim. Já viu isso? Exatamente. Então, o motor elétrico, a potência dele, a gente fala VA, porque enquanto nós estivermos trabalhando com tensão contínua, a gente vai falar que a unidade de medida de potência elétrica é o watt. Agora, quando a gente estiver trabalhando com tensão alternada, isso vai ser só lá no segundo semestre, quando vocês estiverem trabalhando com tensão alternada, vocês vão ver que, na verdade, a potência elétrica, ela, quando é tensão alternada, o que é tensão contínua e o que é tensão alternada? Olha, já entrei numa outra discussão. Então, tensão contínua, sabe quando você tem uma pilha e tem um lado positivo e um lado negativo? Já viu uma pilha? Uma pilha não tem um lado positivo e um lado negativo? Então, uma pilha é o que a gente chama de tensão contínua, é sempre aquela que tem uma polaridade. Uma fonte, não sei se vocês lembram, bom, agora tem mais simples, né, o celular. O celular, ele pega uma tensão alternada da tomada. Por que a tensão é alternada? Pode ver, na tomada não tem um lado positivo, um lado negativo, né? Se coloca lá na tomada e não precisa ficar se preocupando ali para saber exatamente quem que é a fase, quem que é o neutro, não tem um mais e um menos ali. Então, isso daí a gente chama de tensão alternada, aquela tensão que vem da fonte geradora maior lá, do transformador. Então, na tomada, a gente vai ter o que a gente chama de tensão alternada. A tensão contínua é aquela que tem um lado positivo e um lado negativo. Seria um exemplo, uma pilha, a saída do carregador do celular. Então, no carregador do celular, a entrada dele é alternada, né? Se coloca a tomada, o carregador do celular na tomada, e a tomada ali vai puxar uma tensão alternada. Daí, dentro daquele quadradinho lá do carregador do celular, tem uma fonte isso, dentro da fonte do celular tem uma fonte retificadora, né, uma ponte retificadora que transforma aquela tensão alternada em tensão contínua. E essa parte é interessante, porque isso daí eu vou poder mostrar para vocês ainda esse semestre. A gente vai fazer uma fonte, eu vou fazer junto com vocês. Se não for possível no laboratório, a gente tem recurso para fazer essa fonte no computador, tá? Ligando multímetro, ligando osciloscópio, para vocês verem as formas de onda na tensão alternada, vocês vão ver a forma de onda de tensão contínua, tudo isso, gente, isso daqui eu posso garantir para vocês, que essa parte de ser individual, todo mundo poder fazer a sua fonte ali, vai ser bem interessante. Depois a gente vê se dá para fazer uma situação de aprendizagem em cima disso. Então, a potência elétrica do motor, que o Rosival falou, como ele é ligado em tensão alternada, a potência dele é em VA, que a gente chama de volt
ampere. Por quê? Agora eu vou dar uma confundida na cabeça de vocês. Mais uma, né? Então tá. Quando a gente fala em tensão alternada, tem uma tensão alternada que a gente chama de potência ativa, né? Tem uma potência que a gente chama de potência ativa e tem uma potência que a gente chama de potência reativa. E tem uma potência que é a soma das duas potências que a gente chama de potência aparente, que é o VA que está lá na carcaça do motor. Vou falar mais um pouquinho sobre isso. Fiquem tranquilos que isso é material para o próximo semestre, só porque eu adoro potência, então daí eu fico falando. Então, com relação à potência, o que é potência? É a capacidade que aquele equipamento vai ter de transformar energia elétrica em outro tipo de energia. No caso do motor, é a capacidade que o motor vai ter de transformar a tensão alternada lá em rotação, né? Em giro do rotor. Então, isso seria a potência do motor. Então, uma parte da potência, o motor consome para ele, tipo, uma alimentação do motor, que a gente chama de potência reativa. E uma parte ele transforma efetivamente em giro, que é a potência ativa. E a soma dessas duas potências é a potência aparente, que é o que está marcado lá, o VA, na carcaça do motor. Fui muito malvada agora, gente? Pode falar. Não entenderam nada? Tranquilo. Tudo bem? Eu sei que para primeiro período, que você chega num ponto ali que, puxa vida, é irresistível você falar sobre potência, porque potência é muito bacana de trabalhar. Vamos lá, continuando. Então, potência elétrica, por enquanto, para nós, temos lá o watt, mas vocês sabem que eu não estou mentindo para vocês que a potência é o watt. Mais para frente, vocês vão ver que a potência ela vai abrir um leque, certo? Então, como potência mais para frente, no próximo período vocês vão voltar a trabalhar com elas, eu só dei uma pincelada, senão vocês vão falar, nossa, a professora mentiu lá no primeiro período. Eu não menti, só não posso passar muito do conteúdo, senão eu vou confundir vocês. Então, ó, carga elétrica. Carga elétrica, vocês viram lá no trabalho de eletrostática, que é o Coulomb. Por que a gente só fez um trabalho na eletrostática? Porque a gente vai enfatizar o estudo das cargas elétricas de forma dinâmica. Então, a gente vai trabalhar mais com a eletrodinâmica. A eletrostática, eu falo eletrostática, acabei escrevendo, mas na verdade é eletrostática mesmo, tá? Tudo junto. Mas a eletrostática é o estudo das cargas elétricas de forma estática, por isso que a gente não vai trabalhar tanto com isso, que ela é importante para você entender, mas ela não é tão relevante no nosso conteúdo. Então, lá, carga elétrica é o Coulomb, conforme vocês viram, potencial elétrico é o volt, que seriam que as pessoas dizem para judiar dos ouvidos dos eletricistas. O pessoal fala voltagem, vocês já viram essa palavra? Já viram essa palavra? Não usem, tá? Não usem o potencial elétrico, também conhecido como tensão elétrica, é o volt. Voltagem não é uma palavra muito bonita de se utilizar. Então, quando vocês terminarem o curso, vocês vão ver que vão ficar com raiva da palavra voltagem e amperagem. Vocês vão usar a palavra corrente elétrica e tensão elétrica. Então, aqui, ó, potencial elétrico, a unidade de medida é o volt. Isso aqui são tabelinhas. Você não vai decorar num dia. Isso daqui a gente vai ter que trabalhar pelo menos 3 semanas em cima disso daqui para vocês lembrarem. Fazer um monte de continha de lei de Ohm para você lembrar que a resistência elétrica, qual que é a unidade de medida? É o Ohm. Tá ali escrito Ohm e a simbologia é aquela ferradura que tá ali do lado. Condutância elétrica. Isso, então, da mesma forma que vamos dar um exemplo de resistência elétrica lá. A resistência elétrica de um chuveiro. Sempre que uma corrente elétrica passa por uma resistência elétrica, há uma transformação de energia elétrica em outro tipo de energia. No caso do chuveiro, quando a corrente elétrica passa pela resistência, a resistência oferece uma oposição à passagem da corrente. E essa oposição à passagem da corrente é uma transformação de energia elétrica em energia térmica, certo? Então, ali, ó,
A resistência elétrica é a oposição à passagem da corrente, e ali embaixo da resistência elétrica tem a condutância, que é a facilidade da passagem da corrente. E a unidade de medida de condutância, ali a gente tem o Siemens. Capacitância elétrica, a unidade de medida é o Farad. Isso daqui, ó, se você não decorar isso daqui nesse primeiro momento, fique bem tranquilo, porque quando a gente entrar em eletrônica, a gente vai decorar isso daqui e vai entender capacitância elétrica. Esse material aqui, ó, ele tem... por isso que eu quero que vocês deixem bem organizado. Se me dão só uma licença, eu vou fechar meu microfone um minutinho, que aconteceu Mas tá doendo um pouquinho mais. Até depois. Senhores, me perdoem. Problemas técnicos de casa com criança. Voltando. Então, temos lá. Voltamos lá, ó, vocês viram que nesse material, eu vou pedir para vocês guardarem todo ele, porque ele vai servir de recurso para vocês utilizarem na sequência do período. Esse daqui, ele é um geral de todas as unidades de medidas que a gente vai utilizar. Tudo bem? Então, beleza. Então, tem aqueles essenciais que a gente vai precisar para esse momento, que é o quê? Tensão elétrica, que é o potencial elétrico, que é o volt. Resistência elétrica, que é o ohm. Corrente elétrica, que é o ampere. Certo? Estão me escutando ou não? Tá tranquilo? Tranquilo. Escutaram a minha filha falando também, né? Oh, meu Deus do céu, ela sem noção. Deixa a minha Gertrudes, não é fácil. Então, voltando lá. Prefixos métricos. Aí, ó, volta, você vê que eu tento mudar de assunto, mas aonde que a gente cai? Nos abençoados dos prefixos, gente, por causa daquela... eles são muito, muito, muito utilizados. Veja lá, ó, o que seriam esses prefixos? O que é o mega, o que é o quilo, o que é o mili, micro, nano e pico. Então, esses aqui são os mais utilizados na área de eletricidade. Então, principalmente lá, potência, eu vou ter megawatts, ó, mega, então é 1 milhão de watts. Quilo, vou ter kilovolt, vou ter quilowatts também. Milha, como uma corrente elétrica, eu comentei com vocês, uma corrente elétrica de 30 miliamperes pode matar a pessoa, dependendo do jeito que passar pelo corpo da pessoa. Então, o milha a gente vai usar muito para corrente elétrica. Micro também. Nano a gente vai usar para corrente elétrica, para capacitância. E pico também. O que seria aqui, ó? Sempre que eu tiver uma unidade de medida multiplicando por M grandão, quer dizer que aquele M vale 1 milhão. Então, se eu tivesse 5M, o que eu estaria dizendo? Que o 5 está multiplicando por 1 milhão. Então, ficaria 5M, a mesma coisa que 5 milhões, certo? Então, veja ali, ó, um resistor tem um valor de 10M estampado no seu invólucro. Quantos ohms teria a resistência dele? O que está dizendo, então, aqui, ó? Então, esse material, o bacana é que ele tem bastante exemplo de como você vai fazer. Por isso que eu pedi para vocês darem uma lidinha, que ele é bem tranquilo de se entender, ó. 10M quer dizer que esse 10 aqui, ó, está multiplicando por 1 milhão. Então, vai ficar 10 milhões de ohms. Tudo bem, gente? Tudo bem ou não tudo bem? Tranquilo? Tá, gente, eu só tô escutando o Rosival. É Rosival que tá falando isso? Isso. Só o Rosival que fala comigo, gente. Isso. Se vocês puderem me dar um feedback, porque às vezes que nem eu escuto o barulho e me distrai, então qualquer problema, me avise na hora que a gente já volta, tá? Então aqui, ó, veja ali, ó.
uma estação geradora, nananana, tá ali ó, dizendo 5.000 watts. Qual a sua capacidade em quilowatts? O que ele está falando? Que ele está em watts, que é passar para quilowatts. O que seria o quilo? Não seria 1.000? Certo? Eu vou, então, para eu tirar de 5.000 watts para colocar o quilo, então eu tenho que tirar quantos zeros daqui? Tenho que tirar 3 zeros. Então, 5.000 watts, se eu quisesse passar para quilowatts, ficaria assim 500 quilowatts. Tranquilo? Gente, mais alguém entrou na reunião? Eu não tô vendo quem tá na reunião, tá? Que se eu ver, como eu tô compartilhando a tela, eu saio da tela de vocês. Então, por favor, perguntem. Eu não consigo ver quem... Eu não tô conseguindo acessar o chat agora. Só o WhatsApp, se vocês precisarem, eu consigo. Alguém consegue ver comigo, para mim, se o José tá conseguindo entender, gente, que eu não tô conseguindo acesso com o José de novo. Tô ouvindo, ele tá bom. Tá ouvindo? Tá, Então, tá. bom. José, qualquer coisa, José, você dá um grito aí, tá, filho? Eu tenho direito de chamar vocês de filhos, porque eu já falei para vocês que eu tenho 40 anos, então eu sou mais velha do que a maioria, então eu tenho esse meu direito, tá? Eu me reservo. Vamos lá. Aonde que nós estamos? Aqui. Potência de 10. Então, ali, ó, também, ó, um materialzinho de potência de 10, bem tranquilo de você interpretar. Por isso que é bacana você fazer uma leitura. O José mesmo falou, ai, tá demorando muito, não tá abrindo. No meu telefone, demorou quase 2 minutos para abrir todo o PDF. Isso que o PDF é pequenininho, eu não sei o que acontece, tá? É problema do PDF mesmo. Mas acho que ele conseguiu aí, ó. Então, aqui, ó, tem alguns exemplos para você colocar na potência de 10, que é exatamente o que a gente fez na primeira folha. Então, isso daqui, ó, é uma continuação do que a gente viu lá no primeiro trabalho. Aquilo, se eu tenho 3.000, quero colocar para quilo, o que eu vou fazer? Deslocar 3 casas para a esquerda. Então, vamos lá, ó. Se eu tenho 3.000 e quero colocar em potência de 10, 3.000 vai ser a mesma coisa que 3 vezes 10 elevado à terceira potência. Então, ó, isso daqui, ele tem vários exemplos de como que você faz. Por isso que eu fiquei mais tranquila, só que isso daqui a gente vai voltar amanhã, tá? Volto a falar. Quem não puder participar amanhã não tem problema, mas vamos ter que revisar tudo isso daqui amanhã, que de amanhã é o combinado também, tá? Então, aqui, mesma coisa, ó, quero colocar em potência de 10, vou tirar todos aqueles zeros e a quantidade de zeros, vou colocar lá 10 elevado a determinada potência, ó. 10 elevado a... Aqui eu só tinha... Deixa eu aumentar um pouquinho. Tá conseguindo enxergar aí, vocês que são mais novos? Eu não tô enxergando nada. Isso que tá no meu computador. Agora melhorou. Ó, então aqui, ó. Diga. Ia perguntar alguma coisa? Tá tranquilo? Não. Não? Tranquilo. Então, aqui, ó. Nesse primeiro exemplo, ó, para ficar bem tranquilo, o que você vai fazer? Tirar a quantidade de zeros, e essa quantidade de zeros que você tirou, você vai colocar o 10 elevado ali, ó. No caso aqui, ó, desloquei 3 casas para a esquerda, 10 elevado a 3. Desloquei 2 casas para a esquerda, 10 elevado a 2. Desloquei lá 4 casas para a esquerda, 10 elevado a 4. Ficou bem tranquilo, né? Aí tem mais uns exercícios resolvidos relacionados a isso. Agora, esse aqui que às vezes o pessoal tem um pouco mais de dificuldade, ó. Potência de 10 quando é negativo, ó. Menos 1, menos 2, ó. Então, eu tenho 1 que seria o número inteiro. Aqui eu vou aumentando a potência de 10. E aqui eu vou diminuindo a potência de 10. Então, vamos direto lá nos nossos exemplos. Então, aqui, ó, eu tenho 0,006. Não é legal eu colocar um zero antes da vírgula. Então, o que eu vou fazer? Eu vou andar com a vírgula até ela chegar aqui, onde eu tenho um número antes da vírgula. Quantas casas eu andei para a direita? Eu andei
3 casas para a direita. 3 casas para a direita, eu vou diminuindo a potência de 10, ó. Menos 1, menos 2, menos 3. 3. Isso, exatamente. Então, bem, o livro do Gussou, que é esse que a gente vai usar a partir de agora, ele é bem fácil de você entender. Eu gosto de trabalhar junto, assim, que a gente já vai tirando dúvida. Só que eu não queria que fosse tão formal, assim, tem que ser, tá? Eu achei essa de hoje bem bacana, que vocês pediram, a gente chegou aqui, e quem estava disposto, para mim isso é o que eu gostaria de a gente fazer sempre, sabe? Pediu ajuda, estamos aqui e resolvemos o nosso problema. Aqui, ó, ele andou com uma casa depois da vírgula, ó. Uma casa depois da vírgula, uma casinha para a direita, andou uma casinha para a direita, ficou lá 10 elevado a menos 1. Se tivesse andado 3 casinhas para a direita, 10 elevado a menos 3. Bem tranquilo de se entender, certo? Então, aqui, ó, tem vários exemplos de como que você pode fazer esse percurso com a vírgula. Aqui, ó. Veja que isso daqui para tirar a potência de 10. Então, aqui, ó, por enquanto, a gente não usou as letrinhas. Então, nesse segundo exemplo aqui, ó, eu tenho, ó, 0,615 está multiplicando por 10 a terceira. O que esse 10 a terceira aqui? Ele está multiplicando esse cara aqui, né? Então, a vírgula que estava para cá, eu não vou diminuir essa potência de 10 até ela chegar em zero, para eu poder acabar com a potência, tirar o 10 dali. Então, aqui, ó, a vírgula estava aqui, ó. Se eu tivesse tirado uma casinha, ia ficar 6,15 vezes 10 ao quadrado. Se eu tivesse colocado aqui, ó, entre 1 e 5, 61,5 vezes 10 a primeira. E se eu quiser colocar 10 elevado a zero, 615 vezes 10 a zero. 10 a zero vale 1. O número multiplicando por 1 vai ser o número mesmo. Então, eu posso dispensar aquele 10 elevado a zero e vai ficar só no 615. Entenderam isso aqui? Tudo bem, minha gente? Tranquilo. Então, ó, isso daqui é repetitivo. Quem já sabe isso daqui já vai ficar bravo comigo. É que esse aqui é tão importante, juro para vocês. E na hora de fazer exercício, às vezes dá um pouco de dificuldade. Eu vi que teve bastante gente que teve dificuldade para fazer na primeira folha, por isso que eu estou sendo repetitiva aqui. Então, ó, 84 vezes 10 elevado a 2. 10 elevado a 2 seriam colocar mais 2 zeros aqui, né? Porque a vírgula está aqui na última casa. Então, vai ficar 8.400. Então, ó, basicamente, para a direita diminui, para a esquerda eu vou aumentar a potência de 10. Tranquilo? Para a direita diminui a potência de 10, para a esquerda aumenta a potência de 10. E vamos lá. Para converter número para potência de 10 negativa, vamos lá, ó. 70 vezes 10 elevado a menos 3. Então, quando a vírgula não está aqui, ela fica na última casa. Menos 3, o que é maior, menos 3 ou 0? Menos 3 é menor do que 0, né? Então, eu vou ter que colocar esse 10 a menos 3 a 10 elevado a 0. Então, a vírgula que estava aqui, ó, vai vir para cá, vai ficar 10 a menos 2. 10 a menos 1, 10 a menos 3, ó. A vírgula estava aqui, menos 1, menos 2, menos 3, menos 2, menos 1 e 0. Então, se você tem 70 vezes 10 a menos 3, seria a mesma coisa que 0,070. Esse zero que fica aqui, ó, você pode dispensar ele, tá? Então, se você colocar só o 0,07, ficaria correto. Tudo bem? Sim. Sim, isso. Isso aqui é bem tranquilo também para fazer, ó. 82,4 vezes 10 a menos 2. Se está menos 2, eu quero passar para 0, eu vou ter que aumentar a potência até 0, né? A potência de 10 até chegar a 0. Então, ó, do 0,82
do 82,4, a vírgula estava aqui. Então, ó, para eu passar para o menos 1, para eu passar para o 0. Então, vai ficar 0,82. Tranquilo? Então, ó, bem tranquilo de acompanhar esse materialzinho aqui. O que nós temos ali, ó? Eu esqueci de pegar a água só, gente. Acho que vou ter que... Só tô com o meu chimarrão, mas o meu chimarrão tá muito ruim. E a minha garganta tá quase ruim. Não, o chimarrão não é ruim. O meu chimarrão que tá lavado desde as 2 horas. Eu cheguei do Senai, era 2 horas. Eu tô tomando chimarrão desde as 2 horas. Agora é 13h35. Aqui, ó. Isso daqui também é bem fácil, mas bem fácil de confundir também. Aqui é para você fazer a multiplicação das potências, tá? Então, para você multiplicar, quando você tem potência de 10, o que você vai fazer? Mantém a base e somar os expoentes. Isso daqui, na verdade, é super fácil. O que acontece? Você esquece. Isso aqui é bem fácil de esquecer, porque a gente não usa muito, ó. Nesse caso, ó, 10 ao quadrado com 10 à quarta, mantém a base, o 10, e soma os expoentes. 2 mais 4 deu 6. Aqui, ó, multiplicação também. 10 a menos 1 com 10 à quarta, mantém a base, 10, e soma os expoentes. Menos 1 com mais 4 deu 10 à terceira. Tranquilo? Uhum. E aqui, ó. E se tivesse diferente os números aqui, ó? Que nem aqui, ó. 40 vezes 10 à terceira com 25 vezes 10 ao quadrado. Multiplico o 40 pelo 25 e somo os expoentes. 40 vezes 25 vezes 10 elevado à terceira com 10 elevado ao quadrado. Então, aqui, ó, o resultado de 40 vezes 25 vai dar 1000. E o resultado de 10 à terceira mais 10 ao quadrado vai dar 10 à quinta. Então, aqui, ó, ficou 1000 vezes 10 à quinta. Se eu quisesse deixar esse número mais bonito para não encher de zero aqui, ó, eu posso colocar esse 10 à terceira, esse 1000 aqui em forma de 10 à terceira. Daí vai ficar 10 à terceira vezes 10 à quinta. O que eu faço aqui? Mantenho a base e somo os expoentes. 10 à terceira mais vezes 10 à quinta. Chegamos aqui, ó, no 10 à oitava. Deu para entender isso aqui, gente? Tranquilo, né? Uhum. Suci. Bem sossegado. Professora? Gente. Diga. Ali na 40 vezes 10, a terceira não faz distributiva ali, professora? 40. Deixa eu ver aonde que você tá. Aqui? Esse aqui que você tá falando? Isso aí mesmo. Isso. É que aqui, ó, você tá fazendo... Aqui é uma multiplicação de tudo. Se aqui tivesse mais alguma coisa assim, teria que fazer distributiva. Mas aqui, ó, é só... Opa, vamos pegar aqui, ó. É só 40 vezes 10 à terceira. E isso daqui vai estar multiplicando por tudo isso daqui. Na verdade, aqui é feita uma multiplicação geral de tudo aqui, né? 40 vezes 10 à terceira, vezes os 25, vezes os 10 ao quadrado. Deixa eu pegar uma calculadora, se eu colocar tudo... Gente, vocês conseguiram a calculadora Casio? Eu vou dar uma aula sobre ela. Quer dizer, uma videoaula sobre ela. Vocês já tiveram videoaula sobre ela, né? Eu sei que vocês já tiveram. Deixa eu só pegar minha calculadora. É raro ela sair daqui. Videoaula, não. Videoaula vocês não tiveram de calculadora? Videoaula, perdão. Vocês tiveram aula com o Diego de calculadora? 40 vezes. O professor 10. deu uma aula só, com um resumão, assim, da calculadora. Ah, então beleza. Eu vou gravar, tá? Porque acaso eu sou apaixonada por essa calculadora. Muito boa. Vezes 10. E ela facilita tanto a minha vida. A minha vida, consequentemente, a vida de vocês também. Ó, eu vou vezes... Vocês sabem Qual que usar é o a expoente? calculadora, senhora? A Casio? Sabe aquela Qual que Casio é Jaguarinha? a Jaguarinha?
É, aquela mais simplesinha da casa. Ah, Ó, se você fizer lá 40 expoente à terceira, vezes o 25 expoente ao quadrado, vai dar exatamente os 10, no meu caso aqui, ó, como eu deixo mais organizada a minha calculadora, opa, deu 1 vezes 10 elevado a 8. Sabe usar o expoente ali daquela calculadora da casa? Vocês usam expoente ou vocês usam um elevado? Aquele expoente que tem ali embaixo, perto do pi. Sabem usar esse? sim. O expoente que tem ali embaixo, perto do pi, né? A terceira teca. Isso. Então, beleza. Então, depois que você tiverem craque em fazer manualmente isso daqui, eu vou ensinar vocês a usarem na calculadora, só para vocês xingarem minha mãe. Gente, nunca xinguem a minha mãe, tá? Porque ela fica cuidando das minhas filhas. Então, vocês podem xingar a professora, não a mãe dela. Até porque eu vou fazer vocês fazerem na mão isso daqui e depois eu vou ensinar vocês a fazerem na calculadora e vocês vão ver que é super fácil, tá? Mas é tudo importante, até para a gente desenvolver o nosso raciocínio. Beleza? Gente, até aqui, alguma dúvida? Tudo tranquilo? Pra mim, tranquilo. Tranquilo? Então, podemos passar para o próximo exercício lá? Que seria a divisão? Ó, divisão, isso, divisão é bem tranquilo também, ó. Divisão, o que que você vai fazer? Quanto que seria 1, veja aqui, ó, 1 divididos por 10? Ah, deixa eu só dar um exemplo aqui, ó, antes do número negativo, que nem aqui, ó, 3 expoente lá a menos 4, 3 vezes 10 é menos 4, vezes 6 vezes 10, a sexta, mesma coisa, ó, 3 vezes 6, você vai fazer o resultado aqui de 3 vezes 6, 18, 10 a menos 4, mais 10 a mais 6, vai ficar menos 4 com mais 6, vai ficar mais 2. Tem que cuidar aqui, gente, quando tiver número negativo, tá? Nem aqui, ó, quando tiver número negativo, você faz a soma normalmente, tá? Se você tiver mais 4 com mais menos 2, faz ali 4 com menos 2, vai dar 2, tá? Cuida com um sinalzinho ali, que quando tem número negativo é fácil a gente se confundir. Principalmente na divisão. Veja ali como é que fica a divisão. Divisão, você vai dividir normalmente aqui, ó. 15 vezes 10 elevado a menos 1 vai ficar igual ao quê? 15 divididos por esse valor aqui, né? Então, aqui, se fosse para você fazer direto, se eu tivesse com um quadro, eu faria um pouquinho diferente para ficar um pouco mais fácil. Deixa eu ver se consigo usar a caneta aqui. Ficou ruim a imagem para vocês? Não. Posso escrever assim? Pode. Posso? Então, beleza. Só para... Esse aqui mesmo. Isso. Que nem aqui, ó. Se eu tiver aqui, ó. Ai, que chatinho. Aqui ficaria 15. Quando eu não tenho nada, é a mesma coisa que eu tivesse 15 vezes 10. Ui, que difícil. 10 elevado a 0. Concorda comigo isso aqui? Todo mundo concorda? Se não concorda, pode falar, tá? Aí eu não concordo com a letra da professora, que é um garrancho. Eu também acho a minha letra uma desgraça, mas não tem muito o que fazer. Mesma coisa que isso aqui, ó. Concorda comigo? Que aquilo ali é a mesma coisa que isso daqui? Concordam comigo isso aqui? Sim. Sim ou não? Sim, isso. Porque, o 15, o 10 elevado a 0 é a mesma coisa que 1. Então, se aqui eu tiver 15 vezes 10 elevado a 0, mesma coisa. Então, aqui, ó, como eu não tenho nada, é a mesma coisa que eu tivesse isso daqui. 1 que multiplica 10 a menos 1. Como é que ficaria? Aqui, ó, eu poderia fazer 15 divididos por 1, que vai dar quanto? 15. 1,5. Opa!
Aqui, ó, não. O 15, se você dividir por 1, vai dar 15 mesmo, né? E daí, o que que você vai fazer, ó? 10 elevado a menos 1. Lembra que aqui, ó, quando é divisão, eu tenho que subtrair? Daí ficaria o quê? Eu vou passar aqui do ponto, tá? Ficaria assim, ó. 0 menos... Porque na divisão, você subtrai aqui o expoente. Então, vai ficar menos 1. Conseguiu enxergar isso aqui? Sim. Opa, vou apagar aqui, mas eu vou colocar de novo, tá? Porque aqui tem o menos 1. Então, ficaria mais ou menos desse jeito, ó. Ai, que letra jaguara, né? Eu tô vendo teu sorriso aí. Tá tudo retinho. É a minha labirintite. Então, aqui, ó. Seria a mesma coisa que eu tivesse, ó. 15 divididos por 1 deu 15. Daí, as potências de 10 eu tenho que subtrair. Então, ficaria 10 elevado a 0 menos 1. Menos 1 vai dar o quê? Não vai dar mais 1? Sim ou não? Sim. Então, vai ficar... Opa, borracha, cadê borracha? Eu vou usar mais esse recurso aqui, eu gostei dele. Prometo que eu vou treinar para estar com a letra mais bonita da próxima vez. Ou não, porque minha letra é feia de natureza. Então, aqui, ó, vai ficar assim, 15 vezes 10. Menos com menos vai dar mais 1. Mais 1. Então, 15 vezes 10 é mais 1. 15 vezes 10 daria quanto? 50. 50. Exatamente, ó. Que dá exatamente o resultado que a gente tem aqui. Agora eu vou apagar tudo que ficou feio. Mas vai estar gravado isso aqui, se vocês quiserem esse gancho. Então, limpamos, voltamos e fechamos aqui. Exit. Beleza? Virou uma sobração aqui. Então, aqui é a mesma coisa, ó. 15 divididos por 10. 15 divididos por 10 ficaria 1,5. Agora tá certo quem me falou ali, ó. Daí ficaria... Opa, perdão, aqui é 15 e aqui é 10 a menos 3, né? Isso. Então, aqui, ó, 15. Aqui, quando não tem nada, é a mesma coisa que tivesse o 1. Então, 15 divididos por 1 dá 15 menos, mesmo. Aqui é a mesma coisa, ó, 15 está elevado a 0, esse menos 3 passa para cima com mais 3. Então, deu 15.000. Tranquilo? Aqui, mesma coisa. Vamos fazer essa aqui juntas também? Vou pegar meu lápis. Esse aqui. Esse aqui. Então, sempre quando for negativo embaixo fica positivo, sempre for positivo fica negativo. Exatamente. Quando for negativo fica positivo, quando for positivo fica... Que nem aqui, ó. Aqui é 1.500, gente, tem uma vírgula aí. Tem uma vírgula ali ou eu que não tô enxergando? É 1.500, né? É 1.500. Então, fica ali, ó. 1.500 é a mesma coisa que 15 vezes 10. Ui, que letra. 10 a mais 2. Divididos por 1 vezes 10. Ops. 10. Olha que letra bonita, gente. Minha filha de 5 anos escreve melhor do que eu. A 4. Então, aqui como é que ficaria? 15 divididos por 1 vai dar 15 mesmo. 10 a mais 4, passa para cima, 10 a menos 4. Então, aqui ficaria menos 2. Opa, mais 2 com menos 4 vai dar menos... Opa, menos 2. Tranquilo? Dúvida nesse daqui, gente? Gente, dúvida nesse aqui? Tranquilo? Tranquilo. De boa, né? Tranquilo. Então tá. É isso mesmo. Você vê que fácil? Falo pra vocês que eletricidade é tudo de bom, que é uma matéria fácil. Às vezes as pessoas não acreditam no que eu digo, eu não entendo por quê. Vamos colocar fogo em tudo. Vamos colocar todo fogo em tudo? Vamos virar bombásticos?
Aqui, ó. Padrões e com... esse aqui também, ó. Voltamos para onde? Voltamos para os padrões, os prefixos infelizes que a gente precisa saber. Então, lá, ó. O mega, quilo, milho, micro e o... Não, por isso que... não adianta, gente. Eu falo e vocês são... não precisam confiar na minha palavra, que vocês viram que o tempo todo tá aparecendo ali, né? Os abençoados prefixos. Do dia a dia. É do dia a dia. Pode ver lá o José Newton lá que falou que trabalha com manutenção, né? Pode ver lá no motor, o que está escrito? Sempre está escrito KVA, que seria o quê? Aquele VA está sendo multiplicado pelo K, que é o quilo. Então, vai ter o tempo todo essas letrinhas ali, é do nosso dia a dia mesmo. Resistor, eu não vou usar resistor de 1, 2 ohms, eu vou usar resistor lá, ó, 3.000 ohms, 4.000 ohms, 1 mega ohm. Então, o que essas letrinhas elas vão estar fazendo? Elas vão estar multiplicando os caras aqui. Que nem aqui, ó, escreva 2,1 volt em milivolt. O que significa? Que 1 volt é igual a... Aqui ficou, eu achei que ficou meio complexo aqui, ó, o negócio. Mas aqui, ó, colocar esse valor aqui, ó, esse valor aqui em milivolts, o que eu teria que fazer? Pegar e deslocar a vírgula, que aqui eu não tenho, seria 2,1 vezes 10 elevado a 0, né? Então, 10 elevado a 0, se eu quisesse 10 elevado a menos 1, a vírgula vinha para cá, 10 elevado a menos 2, 10 elevado a menos 3, e ficaria ali, ó, os 2.100 milivolts. Tanto que se você pegar 2.100 e multiplicar por 1.000, ele volta para os 2,1. Vamos pegar a caneta de novo. Gostei dessa caneta. Ai, caneta. Aqui, ó. Então, assim, ó. 2,1. E eu quero colocar o mili. Então, o 2,1 seria com 10 elevado a 0, né? 10 elevado a 0. Quem tem esse cachorrinho com voz de cachorrinho de madame? É o meu pincher, né? Eu também, às vezes, me chamam de pincher, só porque eu sou miserável de pequenininho, vai fazer o quê, né? E zoiuda ainda, pequenininho zoiuda. Então, lá, 2,1, se eu tenho só 2,1, seria a mesma coisa que 2,1 vezes 10 elevado a 0, e eu quero colocar elevado a menos 3. Então, a vírgula que estava aqui, ó, ela vai andar menos 1, menos 2, menos 3. Posso deixar esses espaços vazios? Não. Tenho que encher eles de 0, bem redondinho, ó. Nossa Senhora. E eu posso deixar esse monte de vírgula aqui? Não, coisa mais feia. Então, eu vou apagá-las. Ó, que perfeição. Gostei desse recurso, gente. Eu não tinha usado ele ainda, por isso que minha letra tá ridícula, assim. Ficou fácil de entender? Tranquilo. Isso mesmo. Então, bem sossegado. Então, sempre que você tiver que colocar a letrinha, só fazer aquele deslocamento da vírgula, e daí, deu a menos 3, coloca mili. Deu a mais 3, coloca quilo. Então, só substituir lá aquela notação de engenharia que eu falei para vocês, né, que são os múltiplos de 3. Pode ver que, deixa eu voltar aqui, pode ver que pela tabela, que, ó, opa, calma, que meu computador tá devagar. Aí, ó, pode ver pela tabela que as potências de 10 que tem letrinhas são sempre os múltiplos de 3. Então, esses múltiplos de 3 que podem ser substituídos pela letrinha. Gente, alguma dúvida daqui? O que vocês acham? De boa? Por hora, tranquilo. Por hora, tranquilo. Então, vamos lá. Vocês falarem tranquilo, meu computador entrou em recesso. Espera um pouco, tá? Ele tá só abrindo o PDF. É funcionário público. E eu acho que deve ser. Só ele mesmo. Ó, o que nós temos lá? Isso que a gente já viu, não viu?
Ó, colocar. Esse daqui é da notação científica, que foi que eu comentei com vocês lá no primeiro slide, ó. No primeiro slide, não, no primeira lista, primeiro exercício, notação científica. Então, notação científica, isso daqui teve bastante gente que se confundiu por causa da notação de engenharia. Notação científica, obrigatoriamente, eu tenho que ter somente um número antes da vírgula. Tipo, eu tenho 3,28. 28. Ops. Ó, já tá melhorando a minha letra. Vezes 10 elevado a 7. Isso daqui é notação científica? É notação científica. Por quê? Um único número antes da vírgula. Então, eu posso ter um número aqui entre 1 e 9 antes da vírgula. E vai ser notação científica. Agora, se esse número aqui, ó, eu colocar assim, ó, 32,8 vezes 10 elevado a 6. Isso daqui vai ser notação científica? Não. Engenharia. Isso daqui é de engenharia, muito bem. E isso daqui, ó, se eu quiser colocar a letrinha, como é que vai ficar? 32,8. Isso, o 10 elevado a 6 é a mesma coisa que mega. Então, eu posso escrever desse jeito aqui, ó. Esse mega aqui, mega já de cara, eu tenho vontade de colocar megawatts. Megawatts. Então, o que esse mega está fazendo? Está multiplicando a unidade de potência a unidade de medida de potência, que é o watt, que a gente vai ver mais para frente. Dúvida nisso daqui, minha gente? Não. De boa? Então tá. Vamos voltando lá. Aqui. Então, eita, aqui tá devagar o computador. Então, aqui, ó, notação. Arredondamento lá, que a gente viu. O que ficaria aqui no arredondamento? Lembra dos arredondamentos? Não sei se o Rousseau vai usar, duas casas depois da vírgula. Eu vou pedir duas casas depois da vírgula, gente. Por causa da corrente elétrica, senão dá muita zica. E duas casas depois da vírgula, dependendo do exercício, ainda falta corrente para finalizar o circuito, tá? Mas duas casas depois da vírgula para os nossos vão ser suficientes. Então, o que nós teríamos lá, ó? Se eu tenho um número, duas casas depois da vírgula, isso quer dizer que eu vou jogar fora quem? Esse 2,8 aqui, né? Esse cara aqui eu vou jogar fora. Então, se eu tenho aqui, ó, 5,64 e aqui eu tivesse o número 5, aqui teria que ir para 65. Opa! Só que como aqui eu tenho o número 2, aqui vai ficar só 5,64. Se eu pedisse para arredondar, nesse caso aqui, ó, que eu não vou pedir uma casa só depois da vírgula, mas como aqui tem um 7, eu vou arredondar esse 6 para cima, por isso que ele colocou o 7. Tranquilo? Aqui, ó, esse arredondamento aqui, ele acabou com a vírgula, também não tá legal, não gostei. Aqui, ó, tudo depende não, ó. Veja esses números aqui, isso aqui é bem importante, isso daqui muito, muito, muito importante. Veja esse número aqui, ó, 305. Vocês acham que esses 0,42 vai influenciar alguma coisa? Não. Digamos Sim. que você tivesse ganhando R$10 e, de repente, te falta R$1 lá. R$1 no universo de R$10, R$1 faz falta, não faz? Agora, se você tivesse um universo de R$1.000, R$1.000 num universo de R$1 num universo de R$1.000 já não vai fazer tanta diferença. Concorda comigo? Então, isso daí que a gente tem que vocês podem ficar bem tranquilos quando for fazer exercício. Às vezes o cara vai trabalhar lá com potência elétrica e a potência dá 8.587. Precisa colocar vírgula alguma coisa?
Não, esquece da vírgula, manda a vírgula embora. 8.457. Fechou. Agora, o resultado dela deu 1,98. Esse 98 ele vai ter que estar ali depois da vírgula, senão ele vai influenciar muito e vai dar um resultado errado no exercício. Aí sim, tá? Então, às vezes, é bom você sempre ter esse jogo de cintura. Nem, ó, com números pequenos, enquanto mais casas depois da vírgula, mais preciso vai ficar a tua situação. Agora, com números bem grandes, o número, o que vai estar depois da vírgula ali, ó, só você fazer o arredondamento, mas não precisa ser tão minucioso ali de colocar tantas casas depois da vírgula. Tudo bem? Tudo bem, minha gente? Arredondamento, tem alguma dúvida na parte de arredondamento, gente? Não. De boa? Uhum. Então tá, ó. Aqui, esse daqui, ó. Ah, mas eu não trabalhei com corrente elétrica, mas façam isso aqui com carinho, porque a gente já vai lembrando desses valores que a gente vai usar nos próximos capítulos. Os próximos capítulos, quando eu falo próximos capítulos, é próximas aulas, tá? Não são só capítulo de livro. Mas as próximas aulas, a gente vai começar lá a ver lei de Ohm. Antes da lei de Ohm, só quero mostrar um pouquinho de simbologia para vocês. Então, lá a gente vai ver simbologia e vai começar a trabalhar com lei de Ohm. Daí, na lei de Ohm, eu vou ter corrente. Então, esse exercício, você já veja ali, ó, tem miliamperes. Então, você já vai ali colocando isso na sua cabeça, ó. Ampere, o que está dizendo aqui, ó? Que esse Mzinho está multiplicando o A. Então, o A é a unidade de medida e o Mzinho é o multiplicador, é a potência de 10. Tranquilo? Então, ó, nesse exercício, ele está te dando uma corrente bem baixinha e quer que você coloque em mili. Então, se é mili, é 10 elevado a menos 3. Aqui, ó, eu não tenho nenhum multiplicador. Então, se eu quero diminuir a potência de 10, eu vou andando para este lado. Então, ó, menos 1, menos 2, menos 3. Quanto que vai ficar em mili? 0,53 vezes 10 é menos 3. E esse 10 é menos 3 é a mesma coisa que miliampere. Tudo bem, gente? Tudo bem ou não tudo bem, gente? Sim. Pra mim, Susi. Tá susse? Então tá, ó, vamos fazer só mais um desse aqui, ó, de Professora, quilovolt. Diga, pode falar. por que só no exemplo ali ele coloca o 5,3 vezes 10 a menos 4? Só para saber. Porque, ó, aqui ele estaria colocando em notação científica. Você veja lá, ó. Só que em notação científica, você viu ali que dá 10 à quarta? Só que 10 à quarta eu não tenho nenhuma letrinha para substituir. Então, 10 à quarta, tá errado isso aqui? Não, tá certo, ó. Isso daqui, ó, é um valor em notação científica. Só que o 10 à quarta eu não tenho nenhuma letra para substituir 10 à quarta. Por isso que, ó, ele faz dessa forma e depois ele falou, ó, 10 à quarta eu não tenho letra para substituir, vai ter que ser 10 à terceira. Então, ele pegou, ó, aqui, ó, andando com a vírgula, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Então, menos 4, a vírgula ficou aqui, por isso que ficou 5,3. Só que ele teve que voltar uma casa, então a vírgula veio para cá. Então, ficou 0,53 para ele poder colocar 10 menos 3 e utilizar a notação de engenharia lá, a letrinha, que é o mili. Por causa disso que ele colocou isso no exemplo. Não está errado o 5,3, só não está do jeito que ele pediu, né? Que ele pediu para colocar em mili. Tranquilo? Tranquilo. Mas, gente, dúvida, tranquilo? Pode perguntar, tá? Apesar de que amanhã, eu volto a falar, amanhã a gente vai conversar de novo, não queiram fugir. O que é combinado não custa caro. Então, vamos lá. Vamos esperar um pouquinho para ele abrir. Gente, vocês não estão me dando o WhatsApp? Porque eu não recebi.
acessa, porque avaliação, daí um consegue, o outro não consegue, e não dá pra gente ter esse problema. Então, eu vou mandar um link para vocês, vocês vão responder o quê? O nome, e se trabalha na área, e se é do SESI. São 5 questõezinhas, 2 são de marca X ali, então, e eu quero que vocês respondam só para eu ver. Todo mundo respondeu, quer dizer que na hora da avaliação eu não vou ter nenhum problema de alguém não conseguir acessar, tá bom? Professora, Se não... Oi, pode falar. é que quando você falou, para mim ficou totalmente mudo por um tempinho, uns 2, 3 minutos, eu não prestei atenção no que você falou. Você começou a falar da prova, responder tá. depois da avaliação. Pode repetir? Eu posso sim. Então, assim, ó, eu vou mandar um link para vocês agora. Um link, ele é sem compromisso, mas eu preciso que todo mundo acesse esse link. Eles são 5 questões. Vai ter lá para você colocar o nome e se você estuda no SESI. Só tipo, na verdade é só um teste. Para quê? Para ver se todo mundo vai conseguir acessar o link na hora da avaliação. Tá? Então, nesse link vai estar lá só o nome de vocês. Isso quer dizer que quem não tiver com o nome lá, provavelmente não conseguiu acessar, eu vou ter que tomar uma providência, porque eu vou fazer uma atividadezinha segunda-feira. Então, segunda-feira, a gente vai ficar, vou ficar online e vocês vão responder um questionário com esses exercícios que vocês estão vendo hoje, tá? Um de hoje com um de quinta-feira. Quinta-feira a gente pode fazer mais uma conversa. E de amanhã também. Então, vocês vão fazer lá responder para mim essas 5 questões, ver se conseguiram acessar, se conseguiram enxergar, se estava tudo adequado, se você conseguiu acessar no celular e no computador, se você precisar, tá? Beleza. Respondeu lá, para mim tá perfeito, porque eu vou ter que mandar um link com a avaliação de vocês. A avaliação vai ser online. Então, eu preciso que todo mundo consiga acessar. Então, eu vou fazer um teste antes, para a gente resolver todos os problemas, e segunda-feira daí a gente vai fazer uma atividade não avaliativa, mas que vai valer a presença. Não tem problema se não conseguir fazer no horário da aula, tá? Porque para mim o que importa é vocês entregarem. Eu tô sabendo que tem gente que mudou de horário de serviço enquanto tiver pandemia, não tem problema. Então, segunda-feira, das 8 da manhã até a meia-noite, vocês vão ter para fazer atividade online, e aquela atividade não vai valer nota, mas ela vai valer as presenças a partir de amanhã. Então, a presença de quarta, quinta, e a gente tem aula na segunda, na sexta, vocês lembram ou não? Não. Não. Então, vai valer a presença de quarta, de quinta e de segunda. Então, eles vão fazer. Segunda, acho que a gente tem um monte de aula. Segunda-feira que vem, não? Não tem? Não, só quarta-feira. Quarta, quinta e sexta só. Caramba, sério? Feriado, terça feriado. Sério isso? Mas Sério? que coisa! Ai, 21 de abril, meu Deus do céu, gente, não contem pra ninguém, mas é meu aniversário de casamento, 14 anos. Nossa, ainda bem que eu falei com vocês, cara. Meu marido vai me matar quando eu chegar. Nossa, eu não sabia que era segunda-feira, dia 21. Caramba, bom. Os novinhos já ficam. Os novinhos que já vão se preparando. Depois de 14 anos de casado, você esquece a data do casamento. Eu já 26, esqueço direto. Oi? Eu 26, esqueço. Pois, que coisa, cara. Nossa, tá bom. Então, beleza. Então, não vai ser segunda-feira, tá? Então, eu vou passar depois do feriado. Quarta-feira. Quarta-feira, isso. Gente, mas assim, né? A gente é bem de boa. Se vocês precisarem de ajuda, não contem pra ninguém. Mas podem me mandar o WhatsApp, tá? Só que não contem pra ninguém, porque senão, daí, como eu tenho que trabalhar mais no horário, só que eu sei que todo mundo trabalha. Às vezes, o cara não consegue me mandar o WhatsApp só no horário, né? Então, se eu tiver disponibilidade, eu já respondo na hora. Voltando aqui. Aí, ó. Aqui tem um monte de exercício resolvido, gente. Então, tem vários exemplos que vocês podem segui-los. Se tiver dúvida, daí a gente faz junto. Mas são exatamente a mesma coisa que a gente viu anteriormente ali, ó. Para escrever 2 ampere em miliampere, daí você vai deslocar a vírgula lá para fazer a atividade, sabe? Tá vendo esse primeiro aqui? Ó, esse aqui é um exemplo. Então, lá, 1 ampere, para você
2 miliamperes para você colocar 2 amperes para colocar em miliamperes. Então, o que eu teria que fazer? Colocar antes, entre o 2 e o A aqui, colocar o 10 elevado a menos 3. Então, o que eu vou ter que fazer lá? Deslocar a vírgula para colocar em mili. Eu vou ter que deslocar a vírgula para este lado aqui. Calma. Isso. Então, ó, eu tinha 2. A. E eu quero colocar mili. 2A quer dizer que tem um 10 multiplicando aqui? Não. Então, quer dizer que eu vou ter que pegar essa vírgula e eu quero diminuir a potência de 10. Se eu vou diminuir a potência de 10, eu vou andar com a vírgula para esse lado. Isso. Então, vai ficar o 2. A vírgula estava aqui, vai andar 1, 2, 3 casas. Então, aqui, ó, menos 1 que está em 0, menos 1, menos 2, menos 3. Posso deixar esse monte de espaço vazio? Não. Preencho com 0. Ui, esse 0 saiu miserável. E esse aqui saiu pior. E esse aqui saiu um pouquinho. E a vírgula vem para cá. E isso aqui seria... Daí depois da vírgula que você vai colocar o miliampere. Então, professora, pode falar. eu acabei de entrar na sala, não tô entendendo nada. Tem o exercício que você tá passando hoje? Na verdade, a gente tá só dando uma conversa aqui, mas a aula foi gravada, tá? Eu já vou liberá-la no YouTube, bom, porque... Tá? Fique tranquila. Na verdade, o que eu tô falando hoje, como hoje a gente fez uma conversa informal, porque a gente estava com saudade, eu estava precisando falar com vocês e vocês falando comigo, então a gente fez uma conversa informal, mas ela vai ficar, de qualquer forma, eu vou colocar no YouTube para vocês reverem, se vocês quiserem escutar a minha voz de grilo, tá bom? Cadê a borracha? Tá bom, professora. Beleza? Então tá, gente, vamos apagar esse cara aqui. Eita, lasqueira. Não tá apagando. Sabe que tem que apagar esse monte de ponto. Agora apagou, desgraça. Desculpe, gente, não queria falar palavrão. Na verdade, eu queria. Professora, até amanhã para entregar o trabalho? Da eletrostática, Mas aquele caso, né? Teve uma criaturinha que entrou ontem no grupo. Aí, como que o cara vai fazer tudo num dia? Daí ele me avisa e faz até sexta-feira, não tem problema. Sabe que eu sou mãe, né? Na verdade, eu prefiro que faça em PDF, mas... PDF, né? Não, mas se me entregar em Word, eu vou desprezar? Não tem problema. Faz em PDF, se for possível. Se não der jeito, coloca no Word, não tem problema, tá? Pode mandar um Word no PDF. PDF ocupa menos espaço, mas como o e-mail é só para vocês, tá ótimo. Tranquilo? Então, tranquilo, professora. Aham. Beleza, e voltamos aqui. Ó, então, aqui tem os exemplos e aqui tem os exercícios. Ó, esses exercícios, como eu falei para vocês, eu não vou pedir que vocês me entreguem. Porém, atividade de segunda-feira, eu vou pegar esses exercícios e vocês vão fazer na atividade de segunda-feira, tá? Só esses exercícios? Não, porque a tia aqui é muito malvada. Eu vou colocar mais alguns que vão estar na folha de atividade de quinta-feira, ainda mais que vai ter feriado em pandemia, vocês não vão querer ficar sem fazer nada. Então, quinta-feira eu vou passar mais um material só de simbologia. O que é simbologia? Simbologia, digamos, eu vou dar um exemplo bem tosco aqui. Eu faço um cruzamento assim, ó. Opa. Aqui, esse fio um tá emendado no outro? Sim. Ó. Ele vai estar emendado se ele tiver uma bolota, tá? Ou, isso daqui, o que significa? Tomara que gente, meu desenho vai ficar medonho, mas tudo bem, vocês vão entender. O que é isso daqui? É o redondo, uma bolinha? Normalmente aberto. Isso, exatamente. Eu vou passar uma atividadezinha para vocês de simbologia, tá? Os desenhos não vão ser eu que eu vou fazer, tá? Eu vou pegar no PDF bonitinho e vou colocar para vocês simbologia, porque senão eu coloco lá uma fonte. Esse daqui é o símbolo de uma fonte, tá?
uma fonte de tensão contínua. Logo a gente começa a ver circuitos, então o cara precisa saber. E quando eu colocar isto daqui, quer dizer que é uma fonte. Então, nossa próxima atividade vai ser uma atividade de simbologia, que eu vou passar quinta-feira, e daí segunda-feira eu vou fazer a avaliação, vão ser esses exercícios, avaliação não, desculpe, não eu vou usar essa palavra. Eu vou fazer atividade de presença, tá? Uma atividade online, que vocês vão fazer na segunda-feira, com o link que eu vou mandar, quarta, com o link que eu vou mandar no WhatsApp, e do link do WhatsApp, vocês vão acessar bonitinho, tranquilo? Só que hoje ainda eu vou mandar um teste para vocês, que vocês vão me devolver o quanto antes. Façam lá no celular rapidinho, só para me deixar tranquila para quarta-feira, tá bom? De boa, gente? Mais alguma dúvida? Manda a matéria, professora. Manda o quê? Não tem, tipo, escrita a matéria assim, não tem? Simbologia? É. Ó, eu vou colocar o ideal, esse livro que eu estou usando para vocês, do Gussô, é um livro mais didático e mais simples que eu poderia. Ele é bem. Eu usava ele no Cefet, ele e o Bolestar. Eu sou antiga, tá? Por isso que eu digo Cefet, e quando eu fiz faculdade ainda era no Cefet. Então, ele é um livro bem didático, bem fácil de usar. E todo o material que eu for passar para vocês, eu vou colocar no grupo do WhatsApp, no Teams, e se tiver dificuldade, me manda que eu passo por e-mail também, tá? Todo o material. E sempre eu vou colocar o título lá, que nem esse daqui tá com o título lá direitinho, padrões elétricos e convenções. O próximo vai ser simbologia. Eu vou colocar também lá, só que eu vou colocar na quinta-feira para não ficar muito... Senão vai ficar muita coisa para vocês e vai dar zica, né? Tem que ser devagarinho, senão... Vai entrar em curto, Cuco. Vai entrar, exatamente. Vai colar as placas daí. Cola as placas, daí já era. Não dá nem tempo de eu assustar vocês com um laboratório, com ferro de solda, que vocês já vão estar com as placas coladas antes. Tranquilo? Tranquilo. Tem mais alguma dúvida, mais informação? Eu não vou fazer esse exercício, que eu gostaria que vocês tentassem. Se não conseguirem, não tem problema, amanhã no mesmo bate-canal, mesmo bate-horário, não, que a gente marcou para as 2 da manhã. Amanhã estarei aqui para tirar dúvidas, para vocês me falarem de sugestões. E o vídeo, gente, quem conseguir tentar acessar pelo Teams, boa sorte, tá? Porque eu acesso tranquilamente, mas os alunos estão com dificuldade. Então, o que eu vou pedir para vocês? Eu vou baixar ele no meu computador e depois eu coloco no canal do YouTube. E o canal do YouTube eu passo o link para vocês pelo WhatsApp. Tá bom? E isso demora pelo menos 1 hora, tá? Porque eu preciso colocar no meu computador e depois colocar no YouTube. Como eu não tenho nenhum inscrito, daí demora um tempão. Tá bom? Não precisa se inscrever no meu canal, tá? Porque eu não gosto de ficar me aparecendo aqui. É uma necessidade. Seguidores, né? Tá bom? Pode deixar, professor. Então tá bom, queridos. Tá Vou bom. parar de gravar que eu tô falando muita abobrinha, daí fica chato, tá? Pera. Isso. Tchau. Gente, deixa eu parar de Tchau, gravar. tchau. Tchau, gente. Até mais. Professora, Pode Até. falar. alô? Até. Tá ouvindo? Eu tô aqui, tá? Só tô parando de gravar, porque... Eu queria saber, para amanhã é só o trabalho de eletrostática, né? Aquela lista que você passou na aula passada, tem que entregar para você também, mandar?